Bom, alguns anos atrás, quando a pessoa recebia o diagnóstico de ser portadora do vírus HIV, era como uma sentença de morte, né? Muito pouco se sabia sobre a doença e os remédios ainda, os medicamentos estavam em fase inicial de estudos. Hoje, graças a Deus, essa realidade mudou e muito. Confira nessa reportagem como estão os números da AIDS hoje no Brasil e no mundo. Depois a gente vai conversar sobre esse assunto aqui no estúdio. Segundo o levantamento feito pelo Ministério da Saúde, com informações do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o HIV/AIDS em 2012, o Brasil tem cerca de 500 mil portadores do vírus HIV. Dado anterior, de 2010, apontava que o país abrigava cerca de 600 mil soropositivos. Os novos dados mostraram também um aumento na contaminação de jovens homossexuais, com idade entre 15 e 24 anos, o que tem preocupado o Ministério da Saúde. Ainda segundo o governo, das cerca de 500 mil pessoas que estão com o vírus HIV no país, aproximadamente 200 mil estão em tratamento e mais de 100 mil ainda não sabem que estão contaminadas. A pesquisa aponta ainda que o número de mortes se mantém estável no Brasil, com uma média de 11 mil óbitos por ano ao longo dos últimos 10 anos. Realmente, vamos conversar sobre um assunto que é de importância de todos, né? Mesmo porque muitas são as pessoas que se colocam em situações de risco em vários momentos da vida, principalmente quando o assunto é a AIDS, né? É a transmissão do vírus HIV. Vamos conversar sobre esse assunto com a doutora Rosa de Alencar Souza, ela que é infectologista e coordenadora adjunta do Programa Estadual DST-AIDS de São Paulo. Seja bem-vinda ao programa Revista da Cidade, tudo bem? Obrigada. Tudo jóia. Esses números que a gente mostrou agora, de 500 mil portadores do vírus HIV aqui no Brasil, é um número que a gente deve comemorar porque ele está pelo menos estagnado ou ele ainda está em franco crescimento? Então, os números, a infecção pelo HIV, ela é muito diferente se a gente analisar o Brasil como um todo. Algumas regiões esse número cresce em termos de novas infecções que vão acontecendo, né? Em algumas regiões esse número está estabilizado, mas a gente sabe hoje que alguns segmentos da população esse número cresce também, apesar dessa estabilização em outros segmentos populacionais. Bom, quando a AIDS surgiu, né? Quando a transmissão do vírus HIV começou realmente a ser conhecida em grande escala, ela era conhecida como uma doença das pessoas que se colocavam em situações de risco, muitas vezes por serem homossexuais, chamaram muitas vezes de praga gay, etc. E também com relação às pessoas que faziam uso de drogas injetáveis, principalmente. Hoje o perfil do portador do HIV e das pessoas que estão transmitindo HIV mudou? Não, então, esse primeiro momento, né, que se atingiu uma população predominantemente de gays e homens que fazem sexo com homens, né, ele depois foi sucedido por outras populações que vieram se infectar, como os usuários de drogas injetáveis, né. No caso, os usuários de drogas injetáveis, eles trouxeram de uma forma mais importante o espalhamento da infecção nas mulheres, que é uma população ainda bastante vulnerável, né. E, de modo geral, na população heterossexual, né? Embora mais recente, a gente não trabalhe mais com esse conceito grupo de risco, mas sim de populações que estão mais vulneráveis, que estão com maior risco de adquirir a infecção por alguma prática, né, desprotegida, que se expõe mais ao HIV. Então, apesar de que tenha havido esse espalhamento, essa mudança, né, da infecção, hoje a gente sabe que populações de jovens, homens jovens, por exemplo, são populações hoje onde a prevalência, o número de casos da infecção por HIV é maior, então ela está em maior risco de adquirir a infecção se, né, praticar sexo sem proteção ou compartilhar seringas, né, e agulhas ou materiais contaminados com sangue. E principalmente sexo sem proteção. Né? Que ninguém deve fazer em situação nenhuma, inclusive as pessoas que estão casadas e que muitas vezes se sentem na segurança de poder fazer o sexo sem a proteção da camisinha. E tem acontecido uma contaminação que muitas pessoas ficaram de queixo caído quando descobriram um número grande de mulheres na faixa dos 50 anos descobrindo que estão com o vírus HIV justamente porque estão adquirindo dos próprios maridos, né? E que juravam que estavam ali totalmente protegidas, né? Sem ter nenhum tipo de relação extraconjugal. É isso mesmo. Tem inclusive algumas pesquisas, Regiane, que mostram isso. Embora os homens ainda usem mais preservativo, mais camisinha do que as mulheres, nas pesquisas, as últimas pesquisas realizadas, muitos homens casados e mulheres casadas têm relação sexual casual, ou seja, fora do casamento, sem o uso da camisinha. O que faz com que essas pessoas
se põe em risco de adquirir a infecção e levar para dentro das suas casas, né, a transmissão, já que a prática de usar camisinha na relação estável, no casamento, ela é muito pequena. É verdade. Isso é verdade. A gente conhece muitas pessoas que, inclusive, fazem isso. Agora, a gente percebeu que os medicamentos, ao longo desses anos, né, desde que a doença foi conhecida, eles evoluíram muito, né? E a sobrevida do paciente, da pessoa portadora, é uma vida normal, muitas vezes, né? Principalmente quando ele não desenvolve a doença, quando não desenvolve a AIDS. Apesar dos medicamentos terem sido muito evoluídos, a forma de prevenção continua a mesma. Não, então, hoje a gente tem mais de 20 medicamentos disponíveis aí na rede pública, né, disponíveis e distribuídos gratuitamente para compor o tratamento. A gente hoje avançou muito também na prevenção, né? É claro que a camisinha ainda é o método mais eficiente, mais barato, mais fácil de usar, que não causa nenhum efeito colateral, né, para a prevenção, para evitar a transmissão. Mas, mais recentemente, nós já temos outros jeitos também para aquela pessoa que não usa camisinha de jeito nenhum e continua se expondo com muita frequência, né? A gente já tem hoje o que a gente chama de profilaxia pós-exposição sexual, ou seja, é o uso de medicamentos antirretrovirais para pessoas que tiveram uma exposição, né, e que não conseguiram usar o preservativo e por isso tiveram uma exposição à infecção e que podem procurar um serviço de saúde e que é possível, dentre as primeiras 72 horas, se você iniciar um tratamento antirretroviral, né, durante 4 semanas, se você usar de forma adequada, você pode evitar que a infecção ocorra. Quer dizer, já houve o contato, já houve a exposição, mas como a infecção ainda não ocorreu, a gente pode tentar evitar com o uso de medicamentos. Além disso, tem outras possibilidades que estão em estudo. Essa já é uma política pública, ela já está disponível nos serviços de saúde, principalmente em São Paulo. Estado de São Paulo. Tá, mas como é que funciona? A pessoa se colocou num comportamento de risco, a naquela pessoa teve situação... uma relação sexual, vamos dizer, anal ou vaginal, sem preservativo, sem camisinha. Tá. Né? Claro que cada situação ela é analisada, existe toda uma diretriz, uma recomendação de que situações são de maior risco e situações são de menor risco. Porque nesse primeiro momento, no exame de sangue, o vírus não é detectado ainda, porque existe aquela janela imunológica, isso, né? É feito um teste, esse teste rápido, né, que é hoje uma tecnologia importante também, que vocês acabaram de mostrar, para o diagnóstico, é isso? Então você faz um teste rápido para detectar se aquela pessoa já não tem o vírus HIV, porque aí muda tudo, é outra, né? A gente vai tratar, não vai mais prevenir. E se dependendo da situação que ela teve a exposição, ela vai ter indicação de usar os medicamentos por um período curto. Tá. Né? Claro que isso é todo um desafio, porque usar medicamentos, né, são 3 medicamentos por 30 dias requer... E isso na incerteza, na verdade, Isso, na incerteza, que requer usar o medicamento. Então, o medicamento dá efeito colateral, não é? Ele não é um medicamento inócuo, né? Você tem que tomar todo dia, então requer obedecer todas essas orientações de uma forma adequada e ainda tem risco de ter algum efeito colateral. Mas hoje uma possibilidade de prevenção também. Isso já está à disposição no Serviço Público de Saúde. Isso já está à disposição no Serviço Público de Saúde. E essa pessoa pode ser considerada curada se alguns meses depois ela fizer o teste de HIV e não constar? Não, é que ela não chega a ter infecção. Ah, entendi. Né? Isso a gente já trabalha há muitos anos, por exemplo, com um profissional de saúde, que tem algum acidente durante algum procedimento no hospital e que você dá os remédios para evitar. Ele teve a exposição, mas ele não ainda fez a infecção, e aí você dá o remédio para evitar a transmissão. Mas, sem dúvida nenhuma, usar a camisinha, né, durante as relações sexuais é o método mais efetivo, né, mais barato, com menos efeitos colaterais, que a gente pode, de fato, recomendar e que as pessoas devem, né, adotar nas relações sexuais. E depois que a pessoa descobre que ela é portadora do vírus HIV, existe uma série de tratamentos diferentes que ela pode fazer e isso é personalizado de indivíduo para indivíduo, né? Então, existe recomendações para o tratamento inicial, que é a associação de 3 drogas, né? Existem 2 esquemas que são prioritariamente recomendados para o início do tratamento, mas claro, cada situação, cada pessoa ela vai ser avaliada e ela vai ser definido um tratamento que seja mais adequado, que ela consiga tomar, porque isso é fundamental
para que a gente tenha o resultado do tratamento, né? Vai considerar a característica do trabalho, da vida cotidiana, o estilo de vida. Então, tudo isso é levado em conta quando você define um esquema de tratamento. Tá certo. E a gente percebe realmente que as pessoas que são portadoras de HIV hoje têm uma vida absolutamente normal, convivem com o vírus por muitos e muitos anos e muitas vezes sem desenvolver nenhum tipo de doença, né? E é o caso, inclusive, do Murilo Bezerra Duarte, que ele é primeiro secretário e também coordenador do grupo Pela Vida. Ele tem 55 anos e há 25 anos ele é portador do vírus HIV. Ouça o que ele tem a dizer. Me chamo Murilo Duarte, eu tenho com 55 anos e oficialmente eu sou portador já há 25 anos. Alguns anos atrás, na minha época, a coisa era muito mais feia, mas aí eu atribuo o lance do desconhecimento, né? Como os profissionais da área de saúde também não sabiam, os familiares, amigos e também não sabiam. Então vinha carregado com um medo, com um pânico, pavor. A gente ainda escuta, lance aqui no grupo mesmo, pessoas que chegam, falam assim, eu peguei o resultado, estou com o resultado na mão, preciso me tratar, mas eu não sei como vou falar da minha família. E se eu tiver que começar a tomar os medicamentos, para onde que eu vou levar esses medicamentos? O que é que eu vou falar em casa que eu estou tomando esses medicamentos? Vou tirar o rótulo? Vou dizer o que é vitamina? Não existe isso. Aí o jovem, ele não toma porque ele vai ter que assumir perante a família, né? Então ele acaba não toma e a coisa fica feia. Eu fazia esse acompanhamento semanal, às vezes de 15 em 15 dias eu ia à cidade universitária, na Ilha do Fundão, para fazer coleta de sangue, saber como estava sendo, o organismo estava reagindo, né, a fazer o acompanhamento dessas oportunistas e pegar mais medicamentos, que também na época poucos deles eram dados. Eu tive na época que comprar muitos medicamentos porque o Estado não dava. Hoje em dia, os medicamentos são muito mais evoluídos, estão mais pesquisados, nós temos um número bem grande de antirretrovirais que pode estar trocando o esquema, né, para poder ver se melhora e tudo mais. Então, e a própria dosagem, né? Então, quer dizer, eu acho que eles evoluíram e melhoraram muito, os efeitos colaterais estão muito mais amenos. O nosso tratamento principal é a prevenção. Realmente, assim como o Murilo, eu imagino que muitas pessoas que estão assistindo, uma história emocionante, né? Uma história de esperança, de luta, de vida, como o próprio VT acabou de mostrar. E de que é possível ter uma vida absolutamente normal, né? E muitas vezes conseguir reduzir e muito a carga viral dentro do organismo e reduzir também a quantidade de medicamentos a serem tomados, né, doutora? É isso mesmo. Muitas vezes, ao longo desses anos, até pelo aparecimento de novos medicamentos, né, menos tóxicos, ou mais fáceis de tomar, ou mais potentes, a gente conseguiu até simplificar o tratamento, né? Pessoas que, como o Murilo, já há anos estavam usando antirretrovirais, que pegaram todas as gerações de medicamentos, né, puderam, por exemplo, em algum momento, simplificar o aparecimento de drogas melhores, mais fáceis de tomar, proporcionaram que as pessoas pudessem ter uma qualidade de vida melhor. Claro que é importante dizer que a AIDS não é uma doença banal, né? Claro que não. Né? Ela como muita gente está pensando hoje em dia, inclusive abrindo a guarda, deixando de se proteger. Exatamente, né? Embora, óbvio, os tratamentos, isso que a gente está vendo, eles proporcionam uma longevidade, né, muito parecida com de uma pessoa que não tem HIV, isso requer que as pessoas façam o diagnóstico precoce, que é muito importante, né? Então, para que você tenha um resultado, o melhor resultado do tratamento, é muito importante que as pessoas se testem, que elas possam saber, porque a infecção pelo HIV e a AIDS, ela tem uma evolução desde que a pessoa adquire o vírus até ela desenvolver manifestação da doença, que ela pode durar em torno de 10 anos, ou seja, muito tempo ela pode ficar sem saber que ela está infectada, transmitindo infectando outras pessoas e perdendo a oportunidade de se tratar, né? Então, daí a importância... E se reinfectando muitas vezes, né? Muitas vezes também, e daí a importância do diagnóstico precoce. A gente está vendo também imagens do teste de AIDS, que é feito de uma forma muito simples, né?
na hora a pessoa já fica sabendo do resultado? É muito rápido? Isso, é muito rápido. É 30 minutos, uma conversa antes, uma conversa depois, e a pessoa já sabe do resultado e pode ou fazer o seu tratamento ou continuar se protegendo. Mas o importante é que, claro, todas as pessoas procurem a prevenção e descobrindo, claro, faça o tratamento adequadamente. Só para a gente encerrar rapidinho, eu quero aqui dizer o e-mail da Daniela, que ela está parabenizando o programa por ter abordado esse tema de grande importância. Obrigada pela audiência, viu, Daniela? E ela quer saber quais são os procedimentos para não contrair o vírus. Eu achei interessante essa pergunta porque fala um pouquinho, muitas vezes, do preconceito que a pessoa tem de pegar em alguém que está com AIDS, de pegar na mão e tudo mais, por não ter informação, né? Ela quer saber se as roupas podem ser lavadas juntas com de uma pessoa que está infectada pelo vírus HIV e tudo mais. Como fazer para se proteger? Sim, a vida social é normal. O vírus HIV não se transmite pelo contato social, nem pelo beijo, aperto de mão, abraço, né, compartilhamento de louças, copos, nada disso. Ele se transmite pelo contato sexual desprotegido, né, sem preservativo, transfusão de sangue, eventualmente com sangue contaminado, e compartilhamento de material contaminado, seringas e agulhas. Troca de fluidos, né, no geral. Troca de fluidos. Tá certo. Vou deixar então um agradecimento especial à doutora Rosa de Alencar Souza, que é infectologista e coordenadora adjunta do Programa Estadual DST-AIDS, pelos esclarecimentos aqui no estúdio e também pela participação do Murilo. Deixar aqui o site do Grupo Pela Vida para que você acesse e tenha ali o acesso a todas as informações importantes, tá? www.aids.org.br, aids.org.br, e o telefone do Disque AIDS é o 0800 16 25 50, 0800 16 25 50. Vamos todos nos cuidar, amor pela vida é o que importa, né? Obrigada, doutora, mais uma vez. Imagina, obrigada. Até uma próxima, viu? Obrigada. É sempre bem-vinda aqui. Obrigada.